Bom dia a todos vocês aí que estão chegando. Bom, então, enquanto os colegas vão entrando, falando um pouquinho sobre o que a gente estudou aula passada, né? Dá uma revisão rápida. Então, aula passada a gente estudou um pouquinho sobre bases, né? Então, a gente estava estudando lá a base de arrênios, né? Base lá, segundo arrênios, é toda substância que doa o ânion OH-, tá? Isso é a base de arrênios. E aí eu falei um pouquinho sobre o que é base, né? Sobre o que a gente pode perceber aí com as bases, né? Tipo o gosto, né? O gosto das coisas, que é a base, né? Se a gente sentir assim no nosso paladar, a base é aquela substância que dá uma travada na nossa língua, né? Então foi o que a gente deu uma estudada. Falamos um pouquinho também sobre nomenclatura das bases, tá? Então só lembrando, aqueles elementos que são lá da grupo 1, né? Coluna 1A, grupo 2, que tem os NOx fixos, tá? É importante a gente guardar isso, que os NOx deles são fixos, né? Os metais, inclusive o alumínio, a gente sempre vai chamar de hidróxido e o nome do metal, tá? Então, lembrando lá, por exemplo, hidróxido de sódio, tá? Então, sempre vai ser hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, tá? Sempre hidróxido de magnésio, tá? Outra questão é que a gente estava estudando aqueles metais que são os metais que a gente chama metais de transição, né? Metais de transição são aqueles metais lá, por exemplo, ferro, cobre, ouro, né? Então, são os elementos de transição da tabela periódica, tá? Esses elementos de transição é importante a gente sempre avaliar o NOx desses elementos, tá? E aí, como é que a gente vai avaliar o NOx desses elementos, tá? É bem simples, pessoal. O OH, a gente sabe que ele tem NOx -1, tá? Então, se ele estiver ligado, por exemplo, ao cobre, tá? Opa, alguém saiu da sala aí sem querer. Se ele estiver ligado, por exemplo, ao cobre, né? E ele for CuOH, tá? O OH é NOx -1, então ele está com NOx 1. Então, quando a gente for dar o nome para ele, nós vamos falar assim, hidróxido de cobre 1, tá? Agora, se ele tiver lá CuOH2, tá? Como o OH é NOx -1, né? E eu tenho 2OH, então a carga total -2. Então, o NOx do meu cobre é +2. Então, vai ser CuOH2, tá? Então, para nomenclatura e fórmulas, nós temos que sempre observar, tá? Qual é o NOx do elemento que está sendo ligado quando for elementos de transição, tá? O ferro, por exemplo, né? Tem mais de um elemento de transição. Então, se eu tiver lá FeOH2, tá? Então, o OH tem NOx -2, né? Porque são 2 OH, NOx -2, então o ferro vai ter NOx 2. Então, qual é a nomenclatura? Hidróxido de ferro 2. Se tiver lá FeOH3, tá? É porque o ferro tem NOx 3. Então, hidróxido de ferro 3, tá? Só para a gente relembrar isso aí, vou até colocar no quadro aqui, tá? Só para a gente lembrar que eu acho importante. Então, por exemplo, né? FeOH3, tá? Entenda que esse 3 aqui está aqui na parte de baixo, viu, gente? Porque eu não consigo diminuir aqui, tá? Então, esse camarada aqui, como o OH, a gente sabe, né? O OH, ele tem NOx -1, sempre, tá? O OH vai ter NOx -1. Se eu tenho 3 OHs aqui, eu tenho 3 cargas negativas, -3. Então, meu ferro aqui, para zerar meu íon, ele vai ter carga o quê? Carga +3. Então, esse camarada aqui vai ser o hidróxido de ferro 3, tá? Esse aqui, por exemplo, FeOH2.
Esse vai ser o hidróxido de ferro 2, tá? Ah, professor, e esse cara aqui, CaOH2, eu vou falar que é o hidróxido de cálcio 2? Não, nesse caso não vai. Por que você não vai falar que é o hidróxido de cálcio 2? Aqui, gente, desculpa que o professor cometeu um gafe. Sempre em número romano, tá? Por que não é hidróxido de cálcio 2? Porque o cálcio não é um metal de transição, né? O cálcio ele está lá no grupo 2. Grupo 2 na tabela periódica. Então, o nome dele vai ser hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Então, são essas coisas que a gente tem que ficar atento. Mas a fórmula química dele é CaOH2. Por quê? Porque o OH ele tem NOx menos 1, tá? Então, logo, o NOx do cálcio tem que ser mais 2. Tá bom? Então, esses detalhes a gente tem que ficar atento quando a gente for montar a fórmula estrutural. Qual que é o NOx do cátion, que vai estar ligado no ânion OH-, tá? Então, só a gente ficar atento a esse detalhe. É a mesma coisa do ácido, né? A gente tem que ficar atento ao NOx do ânion que está ligado lá no H+. Mesma ideia, mesma coisa, tá? Então, hoje, depois da gente ter estudado essa parte toda aí que a gente estudou, né, sobre as bases, a gente vai passar por uma matéria que é muito interessante, que é o tal do pH. Vou fazer a pergunta para alguém aqui, deixa eu ver aqui quem que eu vou perguntar. Vou perguntar para Isabelle Cristine. Isabelle, tudo bem? Cadê você, Isabelle? Pode abrir o microfone, viu? Ou se não, pelo chat. Isabelle, você está por aí? Ixi, Isabelle não está por aí. Deixa eu ver quem está por aqui. Guilherme. Guilherme, está aí? Oi? Ah, Guilherme, me ajuda aqui, Guilherme. Sim. Guilherme, você já ouviu a expressão pH? Sim, já. Já ouviu o pH? O que você entende por pH, Guilherme? Professor, isso você me pegou, viu? Peguei? Ah, puxa vida. Eu esqueci, pra ser bem sincero. Então tá bom. Mas eu acho que é tipo uma escala para alguma coisa. Se é Isso, ótimo. Ó, você está no caminho. Realmente, o pH é uma escala, tá? O pH é uma escala, sim, pessoal. O pH é uma escala que vai medir o quê? Ó, o nome, aquele... Ó, o Gustavo falou assim no chat, assim, ó. Aquele trem de ácido base, né? Não, professor, é isso aí, ó. O pH, ele realmente ele tem reação com o ácido base, tá? Então, falamos aí de ácido base, a gente vai lembrar aí de pH. Pessoal, o que é pH? Definição de pH. Potencial hidrogênico. Potencial hidrogênio iônico, tá? Não pode esquecer do iônico. Potencial hidrogênio. Eu ia falar o iônico, só que aí eu parei e falei assim, não, é só o hidrogênico. Eu tô falando sério, eu ia falar o iônico. É hidrogênio iônico, tá? É o potencial hidrogênio iônico, tá? O que isso quer dizer, pessoal? O pH, ele mede a quantidade de H+, que eu tenho livre em uma solução aquosa, tá? Então, essa é a definição de pH. Gente, quando que o pH... Estou falando às vezes aqui, e eu tenho uma apresentação de pH para vocês aqui, tá? Então, aqui, ó, é a nossa videoaula hoje, tá? A gente vai falar de pH. Então, olha só, o que é pH, pessoal? O que é o pH? O pH é o seguinte, é a medida de acidez ou de basicidade, né? Lembra das bases que a gente estudou essa aula passada, né? Então, pH é a medida de acidez ou de basicidade de uma solução em que a gente usa, muito bem falado aí pelo nosso colega Guilherme, uma escala
e que o Israel completou para a gente, né? Uma escala de pH, tá? E a sigla pH significa, ó, potencial hidrogênio iônico ou poder de hidrogênio, tá? Igual o Gustavo falou, é aquele trem de pH e de ácido e base. Exatamente isso, tá? Essa escala ela está relacionada com a concentração dos íons H+, que estão livres na água, tá? Uma substância liberou H+ na água, tá? Eu vou ter aí um desbalanceamento aí na minha concentração de H+, ou, pessoal, a gente vai ver muito também H3 ou mais, tá? Por quê? Porque na teoria, tá? Na prática, na verdade, né, a água ela sequestra esse íon H+ aqui e forma esse íon aqui, que a gente pode chamar também de íon hidrônio, tá? Então, isso significa pH. E essa escala de pH, ela vai variar de 0 a 14, tá? Ela vai variar de 0 a 14, onde quanto mais próximo de 0 eu tiver, mais próximo de 0, ela é mais ácida, tá? Ou seja, quanto menor o pH, mais ácida é a minha solução e maior é a concentração de íons H+, tá? Então, pH ácido, eu tenho uma concentração de H+ muito alta, tá? Uma solução está ácida e o valor do pH é baixo, tá? Uma solução básica, ela está com uma concentração de OH-, tá? Maior do que a de H+, tá certo? E o pH é alto. Então, um pH alto significa que a substância está básica. Um pH baixo significa que a substância está ácida, tá? Se uma substância estiver no meio da escala, que é exatamente 7, a gente fala que o pH é neutro, tá? Então, pH 7 são pHs neutros, tá bom? Então, a escala de pH é isso aí, ó. Ó que legal, ó. A escalinha de pH aqui, ó. Quanto mais aumenta a acidez, menor é o pH, tá? Quanto mais aumenta a basicidade, né? Ou diminui a acidez, mais básico é o pH. O 7 é o nosso pH neutro, tá? Então, pH neutro é 7, pH ácido, tá? Mais próximo de 0, pH básico mais próximo de 14, tá? Então, aqui, ó, pH ácido, eu vou ter uma concentração de H+ ou do íon H3 ou mais maior, e no pH básico eu vou ter a concentração do íon OH- em maior quantidade, tá? Então, isso aí que é a medida de acidez e de basicidade, tá? Nós não vamos aprender isso esse ano, não, mas o ano que vem nós vamos aprender a calcular o pH, tá? Porque o pH, ele é o menos log da concentração de H+, é uma conta logarítmica, tá? Mas aí deixa isso para quando vier, né? Não vamos adiantar, não. Então, aqui, ó, só complementando, quanto menor o pH, mais ácida é a solução e maior a concentração de H+ ou de H3 ou mais na nossa solução, tá? Quanto maior o pH, mais básica é a solução. Menor é a concentração de H+ na nossa solução. Ok, pessoas? Tranquilo até aí? Vivian, tranquilo até aí? Belezinha? Todo mundo entendestes? Tá tranquilo, professor. Entendi, Então, professor. muito bom, muito bom. Belezinha, tranquilo. Isso aí, gente, isso aí. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Ó, aí a gente tem aí algumas substâncias, tá? E o pH aí da substâncias. Ó, que legal aí, ó. Esse aparelhinho aqui, gente, ó, que a gente está vendo do lado aqui, esse aparelho aqui, ó, chama-se pHmetro, tá? Ou pHômetro, tá? Normalmente a gente fala pHmetro, tá? Esse aparelho aqui é que ele mede a acidez ou basicidade de um meio, tá? Um medidor de pH ou pHômetro, tá vendo? É um aparelho capaz de medir o valor de pH com precisão.
E aqui ele está medindo o valor de uma solução de polpa de tomate triturado. Quanto está dando pH aqui? Ó? 4. Tá? Olha aqui alguns materiais interessantes aqui, ó, do nosso dia a dia, do dia a dia de vocês, né? Água de bateria, tá? Ou ácido de bateria, bateria de carro, né? Olha o pH dela, ó, bem ácido, né? 0,5, bastante ácido. Olha o suco gástrico. Vamos saber o que é suco gástrico, gente? Sim. Suco gástrico, Sim. né? Do nosso estômago lá, ó, que faz as digestões. Acho que é isso, né? Digestões no nosso organismo. Olha aqui para você ver, entre 1 e 3. Olha o suco de limão. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ô, gente, suco de limão ajuda na digestão? O que vocês acham? Acho que sim. Sim, né? Aqui, ó. Ele está na faixa do pH do suco gástrico, né? Então, ele ajuda na digestão, sim, tá? Vamos tomar um suquinho de limão, ajuda na digestão, tá? Olha só, quem gosta de feijoada aí? Eu. Opa, você gosta de feijoada, né? Acho que todo mundo gosta de feijoada, né? Olha lá, Vivian levantou a mão. Todo mundo acha que gosta de feijoada. Comer feijoada, tomar um suco de limão, ajuda na digestão. Ó, até rimou. Ó, pra vocês verem? Comer feijoada e tomar um suco de limão ajuda na digestão, tá? Então, por isso que normalmente as comidas assim mais pesadas, né? O pessoal costuma sempre botar o quê? Um vinagre, né? Tomar com, por exemplo, Laranja. laranja, isso que eu ia falar. Obrigado, Júlia. Eu ia falar agora. Lá em casa, quando a gente está fazendo feijoada, né? Minha mãe reúne todo mundo para fazer feijoada, corta umas rodelinhas lá de laranja para a gente poder comer junto com a feijoada, né? Ajuda na digestão, tá? Eu vou falar um negócio, até a Coca-Cola ajuda na digestão, tá? O pH da Coca-Cola é baixíssimo também, tá? Então não é bom tomar muita Coca-Cola, principalmente de manhã, não. Tá? Depois eu conto a história para vocês, depois eu explico direitinho. Ó o vinagre, ó. Vinagre, ó o pH, entre 2,4 e 3,4, suco de tomate, café, o café é ácido. Ah, professor, então minha tia tem gastrite e fala que não pode tomar café, né? Por que não pode tomar café? Porque o pH do café é baixo. Olha aqui, ó. O pH do café é ácido. Então, quem tem gastrite não pode tomar café, né? Porque senão você só vai piorar. Só vai piorar a sua gastrite. Agora, materiais que têm características básicas, a saliva, nossa saliva, né? Mais neutro, né? 6,5, 7,5 é neutro, né? A água pura. Gente, quando a gente fala de água pura, é água pura livre de sais minerais, tá? Sais minerais, cloro, é só água mesmo, H2O, tá bom? Não pode ter nada. A água pura, o pH dela é 7, é neutro, tá? Olha o sangue, ó. Levemente básico, olha o leite, tá? Levemente ácido, mais para neutro, né? 6, assim, a gente pode considerar mais ou menos neutro. Fluido do pâncreas, né? Olha só, completamente básico. A água do mar, básica. O leite de magnésia, tá? E a amônia também são substâncias básicas, tá? Bem interessante, né? Alguém aí já teve gastrite? Ou então teve aquela azia? Azia. Alguém já teve azia? Claro, né? Acho que todo mundo já teve azia. Não é? Já tivemos azia. Eu já tive. Azia eu já tive também. Pois é. O que você tomou quando estava com azia, Gustavo? Me conta aqui. Tomou alguma coisa? Minha mãe faz um negócio com água, limão e bicarbonato. Água, limão e bicarbonato. Olha que legal. Gustavo, agora que você tem conhecimento científico para poder falar, a gastrite é o quê? É o abaixamento do pH no seu estômago. Se você tomar suco de limão para gastrite, você vai resolver o problema da sua gastrite, Gustavo? Não, ué. Ah, por que você não vai? Porque o suco, ele ajuda a digerir, ele não... Ele vai abaixar traz. mais o pH. Ué. Então vai o quê? Vai piorar se você tiver com azia. Só que os antigos, as pessoas que não têm conhecimento, eles acham que melhora. Mas por que melhora, às vezes, um pouquinho? Porque você põe o bicarbonato. E o bicarbonato é uma substância básica, tá? Então, o ideal é você tomar só o bicarbonato puro,
sem Entendi, tomar com velho. o suco de limão. Então você fala com a sua mãe, fala, mãe, acabei de aprender que quando eu tiver com azia, eu não posso tomar limão. Não posso tomar Coca-Cola. Não posso tomar café, porque senão só vou piorar a minha azia. Porque a azia é o quê? Baixamento do pH do nosso estômago, né? O que eu tenho que tomar aqui dessas substâncias aqui, ó? O que eu posso tomar para melhorar? Leite de magnésia, tá? Que é um leite próprio para isso. Não toma amônia não, viu, gente? Amônia não pode não. Amônia é produto de limpeza e tal, tá? Mas o leite de magnésia eu posso, né? Se tiver com azia, ó, toma um leitinho de magnésia. Que tem uma característica o quê? Básica, tá? Então essa é a ideia. Ou então posso tomar bicarbonato, viu? Bicarbonato pode, não está aqui não, mas ele tem um pH também básico, tá? Não tomem suco de limão quando tiver com azia, tá? Aprendeu coisa nova hoje, não aprendeu, Gustavo? Aprendi, ué. Bacana, né? Então já avisa sua mãe Vivendo e lá aprendendo. o vivendo e aprendendo. Ciência serve para isso, a gente vivendo e aprendendo e corrigindo, né, as coisas que às vezes a gente acha que tá certo e que às vezes não tá. Tá certo? Ô, gente, um dos primeiros caras que observaram aí o comportamento dos ácidos, das bases, né, foi Robert Boyle, tá? Robert Boyle, ele descreveu em uma das obras dele algumas substâncias que quando entravam em contato com outras substâncias, elas mudavam de cor. Olha que coisa engraçada, né? Eu colocava uma substância, colocava a outra, a cor mudava, tá? Isso aí parece mágica, né? Ó, misturei A com B, né? Uma substância incolor com uma vermelha, ficou verde. Que isso, né? E depois eles descobriram que era o quê? Indicadores ácidos base, que são substâncias que o quê? Na presença do ácido ou da base, ela vai mudar de cor, tá? São os indicadores ácido-base, tá? Os indicadores mais utilizados, tá? Indicadores ácido-base mais utilizados são a fenolftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila, papel de tornassol azul ou vermelho, ou o papel indicador universal, tá? E aí, na tabelinha aqui, tem algumas substâncias, né? Alguns indicadores de mudança de cor de pH, tá? Com a faixa que ele muda, tá? Então aqui, ó, nós temos a fenolftaleína, que ela vai mudar de cor no pH de 8,2 a 10, azul de bromotimol, alaranjado de metila, vermelho de metila, tá? Então tem aqui as mudanças de cores que cada substância vai mudar. Vou mostrar um negocinho para vocês aqui. Eu não tinha pensado nisso não, mas acho que vai ser legal agora. Professor fazendo aula ao vivo, é isso aí, viu, gente? Espera aí, deixa eu só desinterromper aqui, senão eu não consigo mexer no negócio aqui. Espera aí, só um minuto. Vou mostrar para vocês aqui um indicador, como é que o indicador funciona. Indicador ácido-base. Tá? Vou mostrar para vocês aqui agora uma experiência. A gente faz ao vivo. Olha só. Eu vou pular aqui algumas partes que eu quero mostrar para vocês só a parte do indicador, tá? Quero mostrar para vocês só a parte do indicador ácido-base. Espera aí, só um minutinho, que não tem errado aqui. Isso, legal. Vamos lá. Vou pular aqui um pouquinho. Quero mostrar para vocês mais para frente. O que ele está fazendo aqui, gente? Só para me explicar rapidinho. Esse camarada está fazendo uma reação de neutralização. O que é reação de neutralização? É quando eu tenho um ácido e eu quero neutralizar esse ácido com uma base, tá? Então, aqui ele montou um esquema no laboratório. Você tem aqui uma bureta, tá? Que é esse aparelho aqui que ele vai abrir aqui, ó. Abriu a torneirinha aqui, chama bureta, tá? Esse outro aparelhinho aqui chama Erlenmeyer, tá? Então, como é que está a solução dele? A solução dele está o seguinte, aqui embaixo no Erlenmeyer,
ele tem um ácido, tá? E na bureta aqui, o que está sendo, que a gente fala que está sendo o titulante, né? Nós temos uma base, tá? Lá tem HCl, ácido clorídrico, e aqui eu tenho a soda cáustica. Olha para vocês verem, vocês estão vendo que à medida que vai pingando a soda cáustica na solução, vai ficando rosinha, e os dois são incolores, né? Ó, para você ver aí, ó. Esse aí é incolor e o outro também é incolor. Ó que bacana, ó. Tá? Então, à medida que vai descendo lá, o outro também é incolor. Só que ele vai ficando rosinha. Olha só para vocês verem, ó. Ó, aqui já está perto do ponto de viragem, né? Perto do ponto de viragem. Ó, ó. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Ah, meu Deus. Vai ficar tudo rosa. Ó. Mais uma gotinha. Tá? Ah, ficou rosa. Tá? Isso aí é um indicador ácido base. Esse indicador aí é a fenolftaleína, tá? Então, daqui para isso que depois a gente vê com calma, que aí é uma análise quantitativa que ele está fazendo, tá? De quantidade e tal. Mas os indicadores, eles servem para aquilo ali. Vocês viram que bacana? Gostaram? Gostou, Júlia? Gostei, gostei. Legal, né? Eu achei que não ia ficar rosa, mas aí eu vi que tem a quantidade certa. Isso, tá? Isso depois nós vamos estudar, quando a gente entrar em cálculos estequiométricos, né? Que a gente estiver estudando estequiometria, a gente vai entender por que que vira, tal, por que, tal, quando que vira, né? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, aqueles indicadores ali, na presença, a fenolftaleína, por exemplo, na presença do ácido, quando eu tenho mais ácido na solução, ela fica incolor, tá? O pH dela lá, ó, até 8,2, ela fica incolor, tá? Acima de 8,2, quando o pH fica mais básico, ela fica rosa, tá? E assim é o funcionamento dos outros indicadores, é a mesma coisa. O azul de bromotimol, ele vai ficar aqui, ó, do amarelo para azul, tá? Ele vai abaixo do pH 6, tá? Ele vai ficar amarelo. Quando virar o pH 6 até 7, ele vai ficar azul. O alaranjado de metila, abaixo de 3, ele vai ficar vermelho. Acima de 3,2, ele vai ficar laranja. E o vermelho de metila, quando eu tiver com pH lá 4,4, ele vai ficar vermelho. Acima de 4,4 vai ficar amarelo, tá? Então, os indicadores ácido-base, tá? Eles funcionam dessa forma, tá? Dependendo do pH da solução, ele vai ficar de uma cor ou ele vai ficar de outra cor. Bacana, né? Agora aqui, ó, para vocês, para a gente fazer, tá? Treinarmos exercícios. Gente, é muito importante na química, né, a gente treinar exercício, tá? Principalmente a gente está agora em momentos de pandemia e tal, a química já é uma ciência abstrata, né? O que é abstrato, professor? Abstrato é aquilo que a gente precisa pensar, né? Tem que imaginar, que a gente às vezes não consegue ver na prática, tá? Então, a gente precisa realmente treinar aí alguns exercícios, tá? Para que a gente consiga compreender, tá? Aquilo que foi nos ensinado. Tá certo? Então, sempre, toda aula, eu gosto de a gente fazer exercícios, da gente treinar. E eu quero que vocês façam isso, vocês participem, porque eu só vou conseguir tirar a dúvida de vocês se vocês realmente fizerem os exercícios e mostrar para mim a dor. A pessoa, não entendi isso, né? Aí eu vou lá naquilo que você não entendeu e tento te ajudar, né? Tento explicar para melhorar o seu entendimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a atividade do livro? Nós temos aqui, ó, página 286 e 287, tá bom? Aí eu quero que vocês peguem aí o exercício e tentem fazer, tá? E aí a gente vai... Eu vou dar aqui, ó, nós temos mais 9 minutos de aula. Acho que vai dar para a gente fazer 2 exercícios aqui, tá? Mas aí tentem, eu vou dar 2 minutinhos para você fazer aí a questão 1, tá? E aí depois eu explico. Beleza? Quem fizer aí,
me avisa aí que a gente corrige. Se quiser que a gente coloque aqui também, para todo mundo ver, a gente coloca. Se não, só fala para mim a resposta, tá? Olha o exercício, fala assim, ó. Forneça as fórmulas ou a nomenclatura, né, dos seguintes ácidos e bases. Atividades nada 286 e 287. Como é que tá aí, pessoas? Alguém já conseguiu fazer? Alguém aí conseguiu fazer, letra A? Fórmula do hidróxido de potássio? Alguém conseguiu? Ou eu estou sozinho na... Opa, alguém no chat, deixa eu ver. Isso! Parabéns, Júlia. Isso aí. Isso aí, Júlia. Parabéns. Ô, gente, ó. Vamos fazer a letra A aqui. Letra A, letra A. Aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Hidróxido de potássio, tá? Qual que é o símbolo do potássio, gente? O símbolo do potássio é o K, né? É o K. O potássio, ele é do grupo 1. Do grupo 1 da tabela periódica. Ou antigamente a gente falava 1A. Ele é da 1A, né? Ele é colega do sódio lá, ó. Hidrogênio, potássio, sódio, pau. Que é a turma lá. Então, se ele é da 1A, o NOx dele é 1, tá? O hidróxido de potássio, né? O hidróxido, a hidroxila, tem sempre NOx menos 1. Então, a fórmula desse camarada aí é fácil, né? É KOH, né? Um mais do potássio e o menos do OH. Então, KOH. Então, a resposta da letra A é KOH. Fácil, fácil, né? Fácil, fácil. Então, a letra A, vou colocar aqui a letra A resposta dele é KOH. Letra B. Letra B de bola. Vamos lá. Letra B de bola. Ácido crômico. Gente, eu falei isso na última aula, hoje eu até não repeti não, mas falei na última aula. Os elementos de transição, né, eles podem ter, normalmente eles têm 2 NOx, né? Então, quando o NOx é de menor valência, a terminação dele é oso, tá? E o de maior valência, a terminação é ico, tá? É o nome ico, desculpa, o nome ioso, tá? Então,
O ácido, o cromo, né? O cromo ele tem 2 NOx. Mais 2 e mais 3. Então, ácido crômico, tá? É o ácido com maior como é que fala? Maior valência, né? O ácido crômico. Então, ele tem o quê? Ele é um ácido oxigenado, tá? O ácido crômico, ele é oxigenado e tem a maior valência, tá? Então, como é que ficaria o ácido crômico? H2, o cromo é Cr, né? Cr2, O7. Professor, né? Que loucura, né? Ácido crômico. Desse aí, H2Cr2O7, tá? Porque eu tenho é a maior valência do cromo, né? Valência do cromo é mais 3. Tá? Eu tenho que ter o hidrogênio e tenho que ter o oxigênio. Tá? O cromo é um ácido oxigenado. KKK, nem imaginava. Tá? A professora, essa foi a última matéria que a professora passou para vocês, né? A professora Mariana. Tá? Gente, eu vou parar por aqui, que eu quero fazer chamada ainda. Vamos fazer o seguinte, ó. Façam os exercícios, tá? 286, 287, e na próxima aula eu corrijo. Tá bom? Vamos para a chamada aqui. Vamos fazer rapidinho, tem 2 minutinhos só. Então, escola web tá aqui. Compartilhar a tela. Aqui, ó, vamos lá, vamos fazer a chamada. Primeiro ano. Respondam, por favor, porque eu não estou vendo ninguém agora, tá? Respondam aí. Ana Beatriz. Ana Elisa. Ana Carolina. Arthur. Eike. Ike. Eu. Ike. Desculpa, Ike. Presente. Emanuele. Gabriel. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Hernando. Isabela. Raíssa. Teixeira. Presente. Cristine. Isabela Cristine. Isabelle Kathleen. Presente. Israel. Presente. João. Não tem nenhum João aí, não vi. Júlia. Presente. Lucas. Ele dá joinha e está presente. Tá. Luiz Fernando. Maria Eduarda. Matheus. Nayara. Raquel.